Oi! Atrás de novas raças para interpretar nas suas campanhas de RPG, está cansado do marasmo de interpretar sempre a mesma coisa e quer uma raça nova que vá revolucionar o seu roleplay? Pois fica aqui, que hoje nós vamos continuar com o nosso glossário de raças para 3DT Alpha. É isso mesmo, com novas sugestões sobre raças legais para você utilizar na sua campanha. Eu volto depois da vinheta. Oi, seja bem-vindo ao canal Fessora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e este é mais um vídeo para o quadro Suplementando, falando a respeito do nosso glossário de raças para 3DT Alpha. É isso mesmo. Em 3DT Alpha, as raças elas são conhecidas como vantagens únicas, tá ok? E lá você pode encontrar a maioria das criaturas que existem no mundo de fantasia. E hoje nós vamos dar início a um grupo de raças de vantagens únicas, né, em 3DT Alpha, que por si só elas são um tanto quanto polêmicas. Por quê? Bom, essas raças são polêmicas porque quando você fala na palavra raça, né, a ideia que vem na sua cabeça é de que são seres vivos. E as que nós vamos falar hoje, elas não são seres vivos, são exatamente os construtos, tá? Deve ser por isso que em 3DT, né, eles preferem utilizar o termo vantagem únicas, né, porque aí vai abordar tanto os seres vivos, quanto os construtos, quanto os seres, né, que não estão vivos, os famosos, né, mortos-vivos, todos eles, né, no mesmo rol, tá? Então é por isso, com certeza, que eles utilizam o termo vantagem única. Nós já falamos sobre inúmeras vantagens únicas, esse não é o nosso primeiro vídeo, vou deixar um link aqui no card, você pode ir lá e ver as outras raças, elfos, goblins, minotauros, tá? Que a gente falou, então tem muita raça legal lá para você conhecer, tá bom? E se você quer jogar com um construto, quer trazer um elemento novo para sua mesa de roleplay, hoje nós vamos iniciar falando deles, tá? Eles são quem? Os androides, os ciborgues, os golem, os mech, tá? Então esses seres, né, que eles não nasceram, eles foram criados por um cientista ou por magia, tá? Eles podem e devem estar na sua mesa de RPG. E nós vamos iniciar hoje falando primeiro uma visão geral sobre o que é um construto, quais as principais características que eles têm, e depois nós vamos esmiuçar estilo por estilo de construto, mostrando lá as principais semelhanças e diferenças entre eles. Tá ansioso? Pois vem comigo. Bom, se você nunca jogou RPG, tá? Então, deixa eu só explicar para você que RPG ele é um jogo de interpretação de personagens, tá? Onde existe uma pessoa que ela vai contar uma história e um outro grupo de pessoas são chamados de jogadores que eles vão criar personagens para viver essa história. Se você ficou interessado e quer saber mais sobre o RPG, deixa o link aqui no card para uma playlist especial no meu canal, que é a playlist RPG para iniciantes. Lá você vai ficar sabendo o que é necessário para você começar a jogar. Procura um grupo perto da sua casa ou mesmo nas redes sociais e experimenta pelo menos uma vez. Eu tenho certeza que você vai gostar da experiência. Mas se você não caiu aqui de paraquedas e sabe muito bem o que é RPG, está à procura de novas sugestões, novas ideias para jogar nesse sistema incrível que é o 3DT Alpha, vamos sem mais nenhuma demora falar a respeito dos construtos. Se você vai jogar com um construto, a primeira coisa que você precisa entender é que os construtos, como eu já disse anteriormente, eles não são seres vivos, né? Eles não nasceram, eles foram construídos. E é claro, eles foram construídos por alguém. Existe aqui duas possibilidades de quem são
os construtores dessas criaturas. Bom, e essas duas possibilidades vai depender do cenário onde o seu narrador está narrando. Se é um cenário moderno, futurista, né? Provavelmente aí você vai ter um robô ou um androide, tá bom? E ele vai ter sido criado tecnologicamente por um cientista, né? Por uma empresa, por uma instituição. No entanto, se o seu narrador ele quer narrar em um mundo mais medieval, né? Onde a tecnologia não se desenvolveu, mas a magia está presente, aí ele vai optar por um golem ou por uma estátua animada, né? E nesse caso aí, é claro, a criação desse ser vivo vai ter sido através de meios místicos, ou seja, através da magia, tá bom? Seja a criatura montada lá num laboratório tecnológico, ou aquela invocada através de, animada, né, no caso, através de magia, não importa, todas elas terão características comuns, que são as que eu vou falar agora, tá? A primeira característica que todo construto, independente de qual modelo, independente de qual origem possui, é a característica das imunidades, ou seja, os construtos eles costumam serem imunes às necessidades que os seres vivos possuem. Por exemplo, eles não precisam dormir, eles não precisam comer nem beber, também não precisam respirar. Além disso, os construtos também são imunes a todos os venenos que matariam um ser vivo. Tá? Neles não faz nenhum efeito. Também não faz nenhum efeito neles os germes, os vírus, as bactérias que provocam doenças nos seres vivos. Eles também são imunes a esses tipos de doença. E por fim, eles são imunes também a todo tipo de magia que afetem a mente, né? Geralmente também aquelas magias das escolas elemental com o elemento espírito. Isso porque acredita-se, claro, que os construtos não possuem espírito, portanto as magias que atuam sobre o espírito não teriam como atuar sobre eles. Além disso, né, eles também são imunes a outros tipos de magia que só funcionam com seres vivos, tá? Então, isso aí, em alguns casos, vem na descrição da magia, mas na maioria das vezes o narrador terá que ser consultado e terá que responder de acordo com o bom senso, tá? Se aquela ali é uma coisa vital para um ser humano, se a magia atua sobre uma característica vital para o ser humano, ela não vai atuar sobre um construto, porque um construto ele não é vivo, ele não é humano. Beleza? Tudo bem, pessoal? Ótimo. Então essa daí é a primeira característica de todos os construtos. A segunda característica que todo construto possui é a característica de reparo. Olha, pense bem, outro tipo de magia que não vai funcionar em cima dos construtos são as magias de cura, as poções, né? A medicina também não vai funcionar. Isso porque o construto, né, ele é diferente do ser vivo, ele não está vivo, né? Então, ele não pode ser curado. Tá bom? No entanto, quando ele entra em um combate, quando ele entra em uma disputa, ele pode sofrer dano. Esse dano, no caso, né, vai representar o quê? Pancadas que ele venha a sofrer, né? Alguma peça que possa se quebrar. Então, ele pode, inclusive, ficar inutilizado durante um combate. E aí como é que faz, já que essas porções místicas, o conhecimento de medicina, nada funciona para ele? Bom, se o seu construto ele está necessitando de reparos, você precisa encontrar um mecânico ou um engenheiro para poder realizar esse tipo, né, de conserto, tá? Em vez de ser curado, ele será consertado. Quem que pode consertar um construto? Em 3DT, qualquer personagem que tenha a perícia máquina. Então, se você vai jogar com um construto, fica aqui a minha dica, que você peça para que outro jogador compre essa perícia, tá? Para você não ficar totalmente dependendo apenas dos NPCs do narrador, tá bom? Então, seria ideal que você tivesse uma parceria com outro jogador e esse outro jogador comprasse o kit de perícias máquina, né? Porque aí com esse kit de perícia ele pode consertar o seu personagem, caso o seu personagem sofra, né, algum dano que deixe ele impossibilitado de funcionar.
tá bom? Então é isso aí. E como é que é feito o reparo? Bom, o cara que tem a perícia máquina, ele vai fazer um teste de habilidade mais um, e se ele passar nesse teste, ele vai restaurar um PV a cada meia da máquina, né? Ele vai consertar a máquina a cada meia hora, o construto, Android, Cyborg, seja ele qual for, vai recuperar um PV, tudo bem? Se ele falhar, bom, aí se ele falhar, ele não consegue consertar. Outra situação que pode acontecer, gente, é o seguinte: o cara tem bastante tempo, muito tempo, ele não precisa daquele Android funcionando imediatamente. Então, ele pode dizer para o narrador: narrador, eu quero consertar da forma lenta. Essa forma é o seguinte: ele vai recuperar todos os PVs após 8 horas de conserto. E o cara que tem a perícia máquina não precisa fazer teste, tá bom? Você não há pressa, né? Não há necessidade. Agora, se o universo precisa que aquele construto volte a funcionar imediatamente, aí ele vai ter que arriscar fazer lá o teste de habilidade, tá bom? Beleza? Perfeito. Outra coisa interessante dos construtos, né, a terceira característica interessante, é que eles não são capazes de realizar magia. É isso mesmo. Em 3DT, eles até possuem ponto de magia, mas é porque em 3DT os pontos de magia, eles não servem apenas para fazer magia, como você bem sabe. E se você não sabe muito sobre os pontos de magia, vou deixar um vídeo aqui para você ir lá dar uma conferida sobre o que são os pontos de magia e para que eles servem. De antemão, eles servem, além de realizar magia, para acionar vantagens. Todas as vantagens em 3DT, elas são pagas com pontos de magia, tá? Então, os construtos, eles não podem usar o ponto de magia para fazer magia, mas eles podem utilizar o ponto de magia para acionar vantagens que precisem serem pagas, tá bom? Só que aí, detalhe, como eles não podem utilizar a magia os pontos de magia para realizar magia, eles também são proibidos de adquirir vantagens como magia branca, magia elemental ou negra. A única exceção é o meio golem. Porque como o meio golem ele não é 100% construto, né? Ele é meio construto, meio vivo. O meio golem, ele é a única criatura que ele pode realizar, a única criatura construto que pode realizar magia. Interessante, né? Pois se liga que logo eu vou estar fazendo um vídeo falando sobre o meio golem, inclusive explicando por que o meio golem é o único construto que pode realizar magia, tá? Não vou contar agora porque aí tira a graça do próximo vídeo, tá bom? Então é isso aí, gente. Essas são as 3 características que são comuns a todos os construtos: as imunidades, né? Os reparos, tá? E a magia, né? A utilização dos pontos de magia e a proibição de usar magia, né? Por que eles não podem usar magia? Porque a magia, gente, ela é uma interação espiritual, né? Entre o espírito da pessoa e o universo. E no caso, como acredita-se os construtos não possuírem magia, então espírito, então eles não podem entrar em comunhão com o universo para poder adquirir magia, tá bom? Professora, mas e se eu quiser criar um cenário onde os meus construtos têm alma? E nesse caso, você pode sim dizer que eles usam magia, porque afinal de contas eles têm alma, né? Então, dependendo do cenário que o narrador esteja narrando, você pode abrir essa exceção. Aqui no 3DT, geralmente, a regra básica é: construto não tem alma, portanto não realiza magia. Mas nada impede o seu narrador de criar um cenário próprio, ainda usando essas regras aqui, com essa única modificação, dizendo: os meus construtos, eles têm alma sim, e portanto eles podem realizar magia, tá bom? Isso aí varia de narrador para narrador. E agora nós vamos falar sobre o primeiro tipo de construto, os androides, tá? Se você deseja saber sobre os outros tipos de construto, não deixa de se inscrever e ativar o sininho, tá? Para você receber os próximos vídeos. Hoje nós vamos falar dos androides. Primeiro, o custo. Se eu quero jogar com um androide em 3DT Alpha, eu vou pagar um ponto de personagem.
Veja que é uma vantagem bastante barata, comparada com várias outras vantagens que a gente viu aqui, vantagens de 2, 3, 5 e até 10 pontos, né? Para ser construto, você paga muito pouco por um leque de vantagens, né? Que a gente já viu aí, as imunidades, né? Enfim. Claro que tem muitas restrições também, né, gente? É por isso que equilibra, né? O custo da vantagem única, ela é um equilíbrio. De um lado você bota o que ele ganha de positivo, do outro lado o que ele ganha de negativo, e aí você equilibra para você poder determinar esse preço, tá bom? A palavra Android, ela vem da união de duas palavras em grego, andros, que significa homem, e oide, que significa criatura, e significa autômato, que é outro termo para robô. Só que ele é um robô de figura humanoide. Então, o que é um Android? Ele é um robô, ele é uma máquina com formato humano, com aparência humana. Se a gente pegar um exemplo, né, da cultura pop, a gente pode pegar, por exemplo, o C3PO, né, lá do Star Wars. Ele é um Android, tá? Ele é um robô com formato humanoide. Ah, mas dá para perceber de longe que ele é máquina? Dá, ele não é realmente ele não é um Android refinado, né? Existem Androids que eles são tão parecidos com os seres humanos que não dá para você reconhecer, mas ele é um Android. Quem não é um Android? O R2-D2. O R2-D2 ele não é um Android. Por quê? Porque ele não tem a figura humanoide, braço, perna, cabeça, não, né? Ele é 100% robô, tá bom? Então isso aí que seria um Android. Existem alguns casos, tá? Na maioria das vezes o Android, né, ele tem uma aparência agradável, né? Não faz sentido você criar um Android e desrespeitar os padrões de beleza, né, na criação desse Android, fazer um Android feio, né, um Android sem atrativos, porque isso vai dificultar mais ainda a aceitação daquele Android no ambiente social, né? Então, a maioria das vezes o Android ele tem aparência humana e uma aparência humana agradável, né? Ele é um homem bonito ou uma mulher bonita, tá? É claro que você é livre, jogador, para inverter tudo isso aí. Você quiser fazer, né, um Android gordo, baixo, né, atarracado, fica aí à sua disposição. Você conversa com o seu narrador e se o seu narrador permitir, não há problema nenhum. Mas não é o que normalmente acontece. Na maioria das vezes, os Androids, eles são belíssimos, tá? Em alguns casos, é até impossível saber a diferença sem um exame mais cuidadoso, sem você chegar mais próximo, ou sem você ter alguma forma de detectar eletrônicos, né? Um aparelho que perto deles vai causar algum curto, tá? Então, sem esse exame mais minucioso, é impossível você dizer se ele é ou se ele não é um Android. É possível disso acontecer. Existem, né, situações assim, que o Android ele é extremamente parecido com o humano, tá? Então, a gente tem a primeira característica do Android, que é a aparência humana, né? E, normalmente, como eu falei, uma boa aparência, né? Isso, claro, para ele lidar melhor com as pessoas. Outra coisa também interessante, né, é que em alguns casos, outra coisa, né, também interessante, é que se você optar por fazer um Android feioso, um Android desagradável, um Android, né, que você olhe para ele e já saiba que ele não é humano, nesse caso, você vai pagar um ponto a menos pela vantagem, ou seja, você vai ser Android gratuitamente, tá? Se você for um Android feioso e desagradável, você não precisará pagar pela desvantagem. Isso por quê? Porque Android já custa um ponto, você vai ganhar um redutor de 1, você vai ficar com ele de graça. Outra vantagem interessante é a alma humana. A alma humana, né, seriam robôs, androides, né, que eles são tão perfeitos que eles chegam a ter emoções verdadeiras. Eles podem sentir amor, eles podem sentir ternura, eles podem ter empatia,
tá? Eles podem criar laços de amizade, tudo bem? Em certos casos, eles podem mesmo nem saber que eles são androides, eles podem realmente acreditar que são humanos. Aí o construtor deles, ele acaba implantando lembranças, tá? Da infância, da família, para que ele possa acreditar piamente que ele é o quê? Que ele é um ser humano e não uma máquina. A gente viu isso muito interessante naquele seriado Battlestar Galáctica, né? Que os Silônios, né? Que eram máquinas, né? Na verdade, ciborgues, né? Corpo humano, cérebro de máquina, mas enfim, serve também para a gente ter uma ideia do que eu estou querendo dizer aqui. Os Silônios acreditavam plenamente serem humanos até o quê? Até eles despertarem e lembrarem que eles eram máquinas. Antes disso, eles acreditavam realmente que eles eram humanos, tá? Então, essa característica, né, ela é chamada em 3DT de alma humana, tá bom? Então a gente diz que o androide ele possui alma humana. Na verdade, uma alma programada, né, pessoal? Não é uma alma real, uma alma programada. Mas recebe esse nome, tá? De alma humana. Nesses casos, quando o androide ele possui a alma humana, né? Ele possui esse programa que faz ele sentir emoções, que faz ele achar que é humano, ou não, mas faz ele sentir emoções. Ele passa a ser afetado por magias e poderes que afetam a mente, né? Isso porque ele acredita ter uma mente. Ele é programado para sentir os efeitos mentais, então ele começa a ser suscetível a magias de telepatia e a outras magias da escola elemental de espírito. Para que eu vou criar um androide, né, para ele sofrer esse tipo de efeito? Se eu já criei o Android exatamente para eu ficar imune a isso, beleza. Se você criou o Android para ele ser imune, não faz realmente sentido. Mas se você quer que o seu Android ele tenha uma alma humana, é necessário também que ele seja suscetível a esse tipo de magia. É uma condição que o sistema 3DT impõe, tá? Porque ele acredita tanto que ele é humano, ele acredita tanto que ele acaba sendo vítima desse tipo de magia. Outra coisa legal, gente, é que lembra que eu falei que quando o Android ele é facilmente identificado como não humano, você perde um ponto, né? Você compra ele por menos um ponto, na verdade, lembra? Quando ele tem a alma humana, também acontece a mesma coisa. Então, se ele parece tanto com um humano que ele nem se reconhece como Android, também ele vai sair para você por menos um ponto, também você vai jogar com o Android gratuitamente. Então essas são duas maneiras de você baratear ainda mais o seu Android, né? Ou deixar ele facilmente detectável, como C3PO, ou então deixar ele tão parecido com o ser humano que ninguém notaria a diferença, nem ele mesmo às vezes nota, até ele mesmo acredita que ele é humano ou não. Tá? Então conversa com o teu narrador e vê aí a possibilidade, vê aí o tipo de Android que mais se encaixa na história dele, se é melhor um Android facilmente perceptível ou um Android cada vez mais parecido com o ser humano. Esses androides muito parecidos com os seres humanos, eles são bastante úteis, né, em campanhas de espionagem, campanhas de substituição, onde o androide vai ter que substituir um ser humano, também é muito plausível, né. A gente tem o caso dos Exterminador do Futuro, tá, o Exterminador do Futuro ele é um ciborgue, beleza, ele tem uma armadura de esqueleto, né, com tecido humano, eu sei de tudo isso, eu sei que ele é um ciborgue, mente de máquina, né, mas caso interessante é o caso do Exterminador do Futuro. Tá, eu sei que no Exterminador do Futuro ele não é 100% androide, ele não é 100% androide porque ele tem partes humanas, ele estaria mais para um ciborgue, mas enfim, né, eles são criados para se infiltrarem na resistência e matarem os membros da resistência. Você poderia, numa campanha, né, onde as máquinas se rebelaram contra os humanos, estão em guerra com os humanos, você poderia criar um personagem androide, né, muito parecido com os humanos e que não desse para ser detectado, e que ele pudesse interagir no meio dos humanos e roubar informações, matar, né, ser um espião perfeito. Então daria perfeitamente com essa característica aqui, que é a alma humana.
tá bom? Então, gente, basicamente o que se tem para falar sobre Android é isso. Ele tem todas aquelas características do construto, né? Imunidade, reparo, magia. E ele tem também aparência humana, né? Ele sempre vai ter que ter aparência humana, tá? Se ele não tem aparência humana, ele não é um Android, ele é um outro tipo de robô. Dependendo do padrão, né, de aparência, quanto mais próximo do ser humano ele for, melhor. Alguns deles, né, têm alma humana, que é o que eles são programados para parecer como humanos, para sentir como humanos, para, né, em alguns casos extremos, até acreditarem que são humanos, tá bom? E é muito legal jogar com androides, pessoal, principalmente em campanhas futuristas. É claro que o narrador vai ter que te dar o aval, porque como ela não é uma vantagem única, uma raça comum em todos os cenários, né? Você precisa ver se realmente ela se adapta ao tipo de cenário que seu narrador está jogando. E aí, se o seu narrador disser não, tente compreender, porque às vezes não dá mesmo insistir. Se você insistir, o narrador permitir, você vai ficar aquém da história, você vai tornar a história bizarra, diferente, né? Então o melhor é você guardar o seu personagem Android para uma campanha mais conveniente e jogar com outro personagem. Se quiser sugestões de personagem, dá uma olhada na playlist que eu deixei no link. Lá você vai ver os outros vídeos aqui do nosso glossário e você com certeza vai encontrar uma criatura viva muito legal para jogar na campanha, tá bom? Se você gostou desse vídeo, está ansioso para saber mais sobre os outros tipos de construto, coloca aqui embaixo, tá certo? Olha, eu volto, tá? Para falar sobre o ciborgue, depois sobre os golem, os meios golem, tá? Tenho certeza que você vai gostar muito. Se é a sua primeira vez aqui, não deixa de conhecer o canal, não deixa de se inscrever e ativar o sininho, e não deixa de compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Eu preciso do apoio de vocês para levar esse conhecimento o mais longe possível. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer observação, coloca aqui embaixo e eu vou te responder o mais rápido possível. No mais é isso. Obrigada de coração por ter ficado aqui comigo até o final desse vídeo. Fica com Deus e até o próximo. Tchau!